Sejam muito bem-vindos ao podcast Bens na Linha. Eu sou Gilton Melo. E eu sou Saulo Bastos. Você está aqui hoje para aprender sobre bens, patrimônio e o universo cartorário. E estamos aqui hoje como convidado Diogo Frias. Fala, rapaziada, tudo bem? Cara, gente, muito obrigado principalmente por esse momento de vocês terem me convidado para participar desse bate-papo. Que a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário de Niterói, vai falar um pouco sobre algumas documentações, algumas situações que acontecem muito e vocês não podem ficar de fora. Acompanhem cada detalhe, cada corte e, se possível, acompanhem todo esse bate-papo aqui. Valeu, Diogo. Vamos lá, então. Diogo, me conta um pouco sobre você aí, tá? Quem é o Diogo? Acredito que todo mundo vai querer conhecer, né? E a gente depois vai tocar aí no ponto aí que é mercado imobiliário aí, no qual você domina lá em Niterói. Perfeito. Bom, sou o Diogo Frias, corretor de imóveis. Sou de São Gonçalo, mas hoje eu trabalho em Niterói, casei e fui para Niterói. Como vários outros corretores, né? A minha primeira opção não foi o mercado imobiliário, mas hoje eu posso dizer que eu sou extremamente feliz e me encontrei no mercado imobiliário. Hoje eu consigo conhecer histórias, consigo realizar sonhos e principalmente melhorar e proteger patrimônios, né? Fazer com que as pessoas invistam com inteligência. Então hoje eu estou na Move, hoje eu sou especialista na Move, onde a gente trabalha tanto imóveis prontos, que é o que a gente vai falar bastante, quanto também lançamento. Tenho 33 anos, vou fazer no mês que vem, então já pode me dar os parabéns. E sou casado com a Sara, né? E estou prestes aí quero ter muitos filhos, mas sou pai de pet. Pai de pet. Mas basicamente isso, acho que eu consegui resumir um pouquinho do que eu faço hoje. E como você falou inicialmente, você não começou nessa área. E o que te levou a chegar nessa área e não querer sair mais dela? Rapaz, isso é muito bom. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? E quando eu fui para a área da engenharia, que foi a minha primeira opção, eu estudava num colégio particular e aí consegui bolsa por conta do esporte e tudo mais. E as influências que eu tive no colégio particular me levaram para a área de engenharia. Não foi algo que eu queria. Foi algo que eu via as pessoas fazendo. Meu pai é engenheiro e se deu bem. E eu tentei ir por essa área, mas não algo que eu queria. Em contrapartida, desde novo já trabalhava com vendas, trabalhei em shopping, trabalhei vendendo salgado, vendendo doce. E eu sempre tive esse tato interessante com as pessoas. E conheci um amigo, inclusive ele hoje trabalha na Zona Sul, o Juan Caldas, e ele foi um cara que me influenciou muito para me tornar um corretor de imóveis. E eu fiquei ali 2 anos pedindo, né, falando, cara, deixa eu entrar lá. E ele, cara, eu vou falar com o meu gerente lá para ver se a gente consegue. Foi a primeira imobiliária que eu fui trabalhar, que foi a RB2. Tenho eterna gratidão ao Ricardo Barros, né, que me deu essa oportunidade. Só que quando eu entrei lá, cara, eu descobri que não tinha salário. Mas, gente, como assim? Como assim não tem salário? Eu sempre vi que, não é CLT, corretor não é CLT. Não, corretor não é CLT, não tem salário, você ganha o que você vende. Mas eu peguei esse desafio, né? Junto com a minha esposa, a gente conversou, falei, cara, vamos tentar, porque se eu vender eu consigo me garantir 2, 3 meses, e aí em 3 meses eu tento vender outro. E graças a Deus, com sorte, trabalho duro, deu muito certo, né? Nos primeiros meses eu consegui vender, fiquei 1 ano na RB2, depois fui para Barra da Tijuca. Hoje voltei para Niterói, que eu sou apaixonado, cara, eu sou um cara que vendo muito em Niterói, principalmente o pessoal que não é de Niterói fala que Niterói é incrível, porque hoje tem um dos melhores IDH do Rio de Janeiro e o mercado de Niterói tá bombando, né? E eu acabei indo para esse lado aí do médio alto padrão, até porque eu aprendi lá na Barra da Tijuca que dá o mesmo trabalho, tá? Você vender econômico e você vender alto padrão dá o mesmo trabalho. O que vai diferenciar ali é a comunicação, é a forma que você vende e fala com cada cliente. Bacana, Diogo. Cara, tem um discurso que eu vi seu que é muito... Cara, eu tiro aquilo ali como um padrão meu também, que foi do lifestyle, unificar o lifestyle com a imobiliária, com a venda do imóvel. Então, você monta ali um discurso meio lifestyle quando você vai apresentar um empreendimento. Eu achei que isso chamou muita atenção, né? Principalmente nos teus vídeos ali na rede social, tá? E é muito bacana, porque muita gente pensa só no imóvel,
mas não olha ao redor, e você tem mostrado isso de uma forma bem interessante. Cara, isso é legal porque eu vivo em Niterói. Então é exatamente isso. Não dá para eu vender algo que eu não vivo, não dá para eu vender algo que eu não uso, né? Então, por que eu tento unir isso? Cara, é exatamente isso. A pessoa não vai comprar só tijolo. A pessoa vai comprar uma escola boa pro filho, a pessoa vai comprar uma academia perto de casa, a pessoa vai comprar uma farmácia que é perto para os pais poderem utilizar, a pessoa vai comprar um final de semana que vai poder caminhar ali na praia. Então, assim, tem todo um ecossistema em volta da compra do imóvel. Não é só simplesmente comprar tijolo, né? A gente tem muito mais coisa envolvida. Então, o que eu faço, eu procuro também entender e estar dentro desse mercado, dentro desse meio, dentro dessas pessoas que compram. Eu jogo tênis, faço futevôlei, o pessoal fala, cara, você faz tudo, né? Cara, eu tenho que estar ali, eu tenho que entender o que está acontecendo, tenho que saber o que eu estou vendendo e que de fato não é só o imóvel, também é todo um lifestyle. E você acredita que nessa questão de humanização, né, que é o contato mesmo com a pessoa, de entender o que a pessoa quer, faz muita diferença nesse ramo? Total. Principalmente a gente está tendo um grande movimento, né, e eu acho que vai mudar, o mundo já está mudando, que é a inteligência artificial. Sim. E a qual está desumanizando. Né, e as pessoas também querem algo tudo muito rápido, que é tudo para ontem. Então une o imediatismo das pessoas com a robotização. E isso faz com que o negócio não seja humano, porque é como a gente lida com sonhos, né? Não só com sonhos, mas com elevação de patrimônio, o cuidado. Muita gente que compra, não compra só para ele, compra Família. Pensando no filho, compra pensando no filho que está na faculdade, na filha que está crescendo e precisa de um lugar. Quando eu ficar velho, eu vou para onde? Então, não é só robô, não é só algo rápido, é todo um estudo que a gente tem que fazer, é toda uma análise que a gente tem que fazer da vida da pessoa e do que a pessoa realmente dá valor naquele momento e nos outros momentos futuros, né? Bacana. Cara, tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer. Quando você diz que está no médio e alto padrão, eu vou te fazer essa pergunta. Foi o mercado de alto padrão que te escolheu ou você que escolheu esse mercado de alto padrão? Como é que você chegou lá? Porque você começou numa imobiliária pequena, saiu de Niterói, foi para a Barra da Tijuca e já voltou com esse olhar totalmente diferente. Foi. Cara, eu escolhi o mercado de alto padrão, até porque eu venho de uma família muito humilde, que eu nem sabia o que era alto padrão, né? Fui descobrir, depois que eu fui, obviamente, a experiência que eu tive na Barra da Tijuca, eu pude entender o que era alto padrão. Eu trabalhei também um período, fui gerente comercial de um polo de treino, né, de treinamento em Ipanema. Então eu pude conhecer também e diretamente o público da Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Copacabana, e o público da Barra da Tijuca. E tive muitos contatos, né? Tem até um grande amigo que é o Carlos Carvalho, o Caio Carvalho, que é o do Estúdio Roca. Eles são sensacionais. E com contato com eles e contato com várias outras pessoas daquela região, eu pude ter, cara, eu acho que eu consigo me comunicar com eles. E aí, quando eu voltei para Niterói, eu comecei a entender essa galera, comecei a participar desse nicho, né? Ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muitos lugares para eu conhecer, mas, como eu disse, eu trabalhei também na parte econômica e dá o mesmo trabalho, né? E é gostoso a gente entrar no lugar, fazer essa atividade, comunicar, e como eu vi que eu conseguia me comunicar, ser entendido por eles, né, por essa galera de médio alto padrão, eu entendo que eu tô seguindo um bom caminho. Bacana. Porque, assim, é o desafio, né? Dá o mesmo trabalho ali. Tá? O que diferencia é a comunicação. E aí, como você sempre gostou de trabalhar com pessoa, então a comunicação você conseguiu levar ali e chegar nesse mercado aí por escolha. Bacana. E nesse mercado tem algum tipo de diferença de exigência desse público-alvo que vocês atingem hoje, com um público que é o mais comum, né? Que dependendo da faixa etária do preço do imóvel, da localização, tem algum tipo de diferença de exigência que eles fazem a vocês? Vocês precisam captar isso? Às vezes não precisam nem dizer, mas vocês têm que já saber o que eles precisam? Tem. E isso é bom, porque mesmo que o meu foco seja médio e alto padrão, também vendo econômico.
né? Não é o meu foco, mas eu também vendo. E aí são comunicações diferentes, são perguntas diferentes, são ideias diferentes. Geralmente a galera econômica é o primeiro imóvel. E nem sempre a galera do alto padrão é o primeiro imóvel. Então o olhar é totalmente diferente. O primeiro imóvel é aquele, cara, é o meu primeiro imóvel, eu trabalhei tanto para conseguir. Então a gente tem que ter esse tato, né, de que o primeiro imóvel, ele tem que ser muito funcional para aquele primeiro momento de vida daquela pessoa, da galera que está fazendo econômico. A galera do alto padrão, a maioria das vezes não é o primeiro imóvel. É um upgrade que ele está fazendo, é algo para fazer o dinheiro girar, de investimento. E às vezes ele pensa, Diogo, eu quero algo para rentabilizar. Então eu quero comprar agora para revender. Ou então eu quero comprar agora para aproveitar a valorização. Então são conversas totalmente diferentes. Não é apenas um imóvel, ou apenas mais um imóvel. Mais um imóvel. Então são conversas diferentes que a gente tem que ter com cada público. Como é que você divide isso na tua carteira? Cara... Entendeu? Porque assim, o cara chega para escolher um tipo de imóvel e aí você tem que apresentar aquilo ali para ele ou mostrar para ele que a escolha dele pode ser superior ao que realmente ele está procurando, né? Como é que você desmifica isso na tua carteira ali? Bom, primeiro de tudo esse primeiro atendimento é importantíssimo. E aí é onde eu não descarto a robotização, que é esse primeiro atendimento só para filtrar, mas tem que ter um atendimento muito humanizado de fato para eu entender, sentar, conversar, porque nem sempre a pessoa vai se abrir e falar realmente o que ela quer na primeira conversa. Então eu deixo um tempo mesmo, a gente chama para tomar um café. Cara, vamos lá tomar um café? Ah, não, mas eu só quero o preço. Não, mas eu quero entender melhor. Eu quero saber o que você precisa. Porque eu posso te passar um preço, mas aí você não sabe que aquele imóvel está mal localizado. Você não sabe que, às vezes, o valor do condomínio é muito acima do que você pretende pagar. Então, o ideal é esse primeiro contato. E aí, desse primeiro contato, a gente começa a dividir. Já sei o que você quer. Sei que, para você, esse econômico funciona. Sei que, para você, esse não funciona. Então, tem que ter essa primeira análise, porque, cara, hoje em dia não basta só ser mostrador de imóvel, né? A gente tem que ser um analista, a gente tem que ser a pessoa que caminha junto com ele ao que de fato é importante para ele naquele momento. Eu acho que é o diagnóstico, né? Exatamente. É o consultor, né, que a gente fala. Exatamente. Né? Pode falar. As pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre a corretagem, né? Até porque isso também existe porque existem profissionais e profissionais em qualquer área, né? Mas a ideia errada, né, que eu vejo de corretor é justamente o que você acabou de falar, que é só um mostrador de imóvel. Chega lá, mostra, isso aqui gostou, não gostou, então vamos para o próximo, entendeu? Mas tem muita coisa envolvida, tem muito estudo envolvido, entendeu? Documental, estudo de área, estudo do que a pessoa vai precisar, se é aquilo que ela está buscando, né? Então, o corretor de imóvel no Brasil, ele tem que ser sim valorizado, que é uma coisa que eu vejo, eu entendo que esteja deixando um pouco de lado, dependendo da classe aquisitiva, né? Do padrão aquisitivo, até pelos custos, né, que tem da corretagem. Então, eles falam, não, deixa que eu resolvo. Só que esse deixa que eu resolvo é a hora que você compra um imóvel que não era nem do proprietário. Exatamente. Entendeu? Então, uma imobiliária, um corretor bem instruído, faz toda a diferença para você economizar muito. Exatamente. Não é isso que acontece na sua área hoje em dia? Muito, muito. E é complicado, né, isso, porque, cara, hoje em dia a corretagem ali gira em torno de 5%. Poucas pessoas sabem que, na verdade, o corretor vai ganhar em torno de 1 a 2%. Né? Porque tem a divisão da imobiliária, tem a divisão do opcionista, que é o cara que trouxe. Então, ainda tem o proprietário que pede desconto da comissão. Então, assim, na média, o corretor pega um pedacinho muito pequeno. Mas, cara, quando você dá o valor ao corretor, quando você tem alguém que te caminha para o lugar certo, você economiza muito dinheiro. E se você entender, de fato, o que tem tudo por trás, que é o que a gente vai falar aqui agora, você vai ver que você está pagando até barato. Isso é importante falar porque o Saulo falou agora sobre existem corretores e corretores, né? Aquela diferença do profissional. O quanto uma pessoa economiza, né?
quando tem um bom profissional ali, porque corretor eu costumo dizer que é como se fosse um médico de confiança, principalmente para quem gosta do mercado imobiliário, que quer comprar e vender o imóvel, viver daquilo ali. Então ele precisa ter um corretor para a vida, como ele tem um médico de confiança que ele vai para a vida. E o quanto isso pode evitar de dano, né? Prejuízo financeiro para essa pessoa ao longo dos anos, de ela tentar agir sozinha ou ter bons profissionais ali para poder ir orientando, lapidando e dando as oportunidades que ela precisa para o mercado. Isso que você falou é interessante, que tem até um ponto para a gente também falar um pouco mais sobre isso, que vocês entendem também, sobre imóvel de leilão. Sim. Né? Eu tenho um cliente que compra imóvel de leilão, comprou e ele falou, cara, eu tive um cara que me orientou e tudo mais, agora que eu tô em Niterói, eu quero saber da sua opinião, o que você acha desse imóvel? Ele vai me manda os links e tudo mais. Isso é bom, é importante você ter essa opinião de alguém que tá ali. Porque, cara, é muito atrativo você comprar um imóvel de leilão, mas você já viu como é que faz para resolver toda essa documentação? Exatamente. E aí muita gente só vê o preço, não vai no edital para ver como é que tá exatamente o imóvel. A situação do imóvel. Entendeu? E aí, por exemplo, você vai querer que uma pessoa que só compre imóvel entenda de edital? Não, ele precisa buscar bons profissionais para poder estar orientando ele. E aí foi o caso do rapaz que te procura, sempre que ele acha um imóvel no leilão, ele te envia e aí ele conta com a tua análise e precisão para que ele não tenha nenhum dano nesse processo. Exato. Eu tenho até um caso engraçado que aconteceu mês passado, até. Um cliente meu que estava nessa ideia de comprar imóvel de leilão e tudo mais, tal, estava na dúvida. E aí ele falou, Diogo, decidi que eu vou comprar um imóvel de leilão. Eu falei, não, tudo bem. Não é muito a minha área, mas se você quiser, eu posso ver a região e tudo mais. Ele, não, eu já vi aqui, já fiz o lance e tudo mais. Eu falei, ok, qualquer coisa, você chama. Passou uma semana, não vi que ele falou mais nada. Aí eu ele lá da igreja, ele falou assim, Diogo, rapaz, me livrei de uma. Eu falei, o que houve? Aí ele, pô, já tinha pago lá e tudo mais, mas aí me deu um estalo na cabeça, eu fui lá na rua pra ver o imóvel. Rapaz, o vizinho falou pra eu nunca mais ir naquela rua, porque o cara que tá morando no imóvel anda armado e falou que não vai sair dali de jeito nenhum. Olha isso. Aí, como é que resolve isso? Isso aí é interessante, mas eu tive um caso há pouco tempo agora, um imóvel de leilão não foi orientado, comprou sozinho, o imóvel construído em área ambiental. Terreno com uma casinha em área ambiental. Então, assim, ele só poderia construir até aquela limitação, que era o tamanho de um quarto, entendeu? Pô, basicamente aqui, essa mesa era uma casa e o restante era tudo área ambiental. Sim, uma área totalmente demarcada, né? Não tem como fugir daquilo. E ele deu o lance, era o tamanho dessa mesa aqui, uma casinha construída, o leilão, ele foi lá e deu um lance. Quando foi ler o edital, que foi tentar pegar a carta de arrematação para registrar, pode até ficar com o imóvel, mas não pode construir. E aí? Ele tem um pedaço de mato. Ele comprou um pedaço de mato. Com certeza a ideia dele não era essa. Era demolir e pegar o terreno inteiro. Pelo tamanho da metragem lá nas informações, ele falou, ganhei na loteria. Nossa. Desse tamanho, por esse preço, quando ele foi ver, era tudo área ambiental. Já tinha pago. E aí é importante. Esse exemplo eu acho sensacional que você deu de o médico, cara. O corretor, o tabelião. Cara, eles estão ali todo dia, lidando com situações todo dia, melhores ou piores do que a sua, né? E às vezes o cara fala por conta de 5%, 3%, 1%. Vou fazer por conta própria. E aí paga 2 vezes. E às vezes não tem nem porcentagem, é só de ouvir um profissional de verdade. Só de ouvir, você buscar um profissional de verdade, ele vai te orientar. Muitas das vezes a resposta não vai ser o que o cliente quer. Exatamente. Mas vai ser a correta, vai ser a direção correta. Acho que a direção correta vale mais do que o passo que você percorre. Mas infelizmente ele vai procurar o que ele quer ouvir e acaba não se dando muito bem depois. É até bom alertar aqui que todo dia tem fraude imobiliária. De qualquer forma, todo dia tem algum tipo de fraude imobiliária. Todos os dias.
Então, um profissional, um corretor instruído, uma boa imobiliária, profissionais de cartório também, tá? Bem instruídos, vão te orientar da melhor forma para você não perder dinheiro. E é todo dia que tem fraude imobiliária. De qualquer tipo que seja, elas existem. Importante falar como é que funciona lá o atendimento de vocês. Hoje você é especialista na Move, né? Como é que funciona lá o atendimento de vocês? Para mostrar que vocês são uma das grandes imobiliárias de Niterói, né? E como é que funciona, principalmente num ponto que eu gosto de falar, é do pós, né? Porque é o seguinte, você vende para a pessoa, mas fica pendente, muitas vezes, a orientação pós. A pessoa não sabe o que vai fazer. Depois de um exemplo, que assina a escritura ou que pega o contrato de financiamento com o banco, a pessoa sai dali, às vezes, com um contrato, é meu, tá tudo certo, entendeu? Então, a gente tem essas janelas, né, de comemorações, mini comemorações, mas eu sempre falo pro cliente que quando assina o sinal, é o começo. O cliente acha que foi o final. Até porque esse cliente já vem de uma procura de vários imóveis, de várias visitas, e cansa, né? Isso cansa. Imagina você está procurando vários apartamentos, e aí faz proposta e tudo mais, e aí quando assina o sinal, a gente faz uma mini comemoração, óbvio, porque passou uma etapa, mas eu falo, é só o começo. Porque é agora que a gente vai entender melhor, vai puxar a documentação atualizada, a gente vai ver a questão dos contratos com o banco, né, vai ver a questão do registros, vai ver a escritura. É agora que começa. Fica feliz, dificilmente vai dar... Né, a gente geralmente faz tudo uma pré-análise. Uma pré-análise, né? A gente pega a documentação, a ONU reais, pega o RGI, dá uma lida, vê se aquele imóvel está apto para venda, né? A gente faz esse teste antes de anunciar. Ah, Diogo, isso vai fazer com que uma fique 100% vendável? Não. O que vai ser após ali a gente fazer a análise atualizada. Porque a qualquer momento, o cara que colocou o imóvel à venda pode receber um processo. E aí o imóvel já não está mais apto. Uma indisponibilidade. Exatamente. Ali, não registra de jeito nenhum. A qualquer momento. Às vezes acontece... Cara, já aconteceu no mês, pô. O cara ter recebido um processo judicial da empresa, o imóvel estava no nome da empresa, no mês que a gente estava negociando. Então, assim, o que vai fazer exatamente, a gente faz esse pós, a gente explica, ó, agora é uma caminhada um pouquinho, né, burocrática, mas a gente vai com você até o final, até você receber as chaves. E até depois de receber as chaves, que eu sempre brinco que depois que você recebe as chaves, a gente marca um churrasco, a gente faz uma festa, né, mas a gente acompanha esse cliente ali até depois dali então vocês, desde a entrada, né, na imobiliária de vocês, procurando, vocês entregam o imóvel já registrado na matrícula junto com a chave ali. Tudo. Porque a propriedade é importante, né? Muita gente acha que assinou o contrato porque passou por um processo ali desgastante, desgastante muitas das vezes, a pessoa está ansiosa procurando um imóvel, assinou, resolveu. Então é importante estar orientando ali os passos, né? Acho que é um diferencial da imobiliária de vocês lá também, e é o que diferencia, né, os bons profissionais dos ótimos ali no mercado, né? Mas bacana ouvir isso aí. E sobre investimento, tá? Hoje em dia tem-se muito dito que não é uma boa, dependendo do caso, você imobilizar dinheiro. O que seria imobilizar dinheiro? Comprar um imóvel e deixar o dinheiro lá parado, imóvel. Seria melhor ir para o mercado de ações ou algum tipo de aplicação. Pelo público, o cliente que vocês atendem hoje, tá? Padrões 2,5 milhões, 3 milhões, procura imóveis nesse padrão. Para investimento, tem crescido diante de toda essa situação de estabilidade mundial, essa questão? Eles preferem colocar um dinheiro no lugar fixo, sabendo que é deles, do que deixar a par da economia ou da política? Então, isso é interessante ter tocado nesse ponto, porque quando a gente fala de cliente médio alto padrão, tem muita essa preocupação. Mas às vezes é mais simples do que a gente imagina. Hoje, por exemplo, quando você tem esse valor de 2, 3 milhões em conta, ele rende muito mais do que quando você... No aluguel. Então, eles pensam muito nisso. Cara, será que vale a pena eu alugar? Depende. Se o aluguel estiver acima do valor que esse cara está rentabilizando, vale. Se não tiver, não vale. Então,
um público médio alto padrão sempre pensa nisso, que já é no econômico que não acontece. Como é primeiro imóvel, então eles não estão se preocupando com isso. É ter o imóvel. Se preocupam um pouco, não muito, com a taxa de juros que o banco vai cobrar, mas é aquilo, é sonho, eles querem, é a única forma, às vezes, de que ele tem de adquirir. Mas o cliente de alto padrão, sim, pensa muito nisso. E aí você perguntou se vale a pena ou não. Vai depender da sua situação. Mas eu sou corretor e, assim, pelo tudo que eu vejo, quando não valeu a pena investir em imóvel, foi quando esse cara foi muito mal assessorado. Mas se você pegar um histórico aí de 100 anos para trás, você vê que a maioria das vezes a pessoa vai proteger o patrimônio no imóvel. E aí a gente vai falar um pouquinho rápido de política. Eu tava falando com... Juro que eu não vou trazer polêmica, até porque esse já foi. Mas tô falando... Eu tava conversando com um cliente e ele falou assim, cara, a única forma que me salvou na época do Collor foi ter dinheiro investido em imóveis. Na época do saque, né? Que ele tirou, congelou, né? Então, isso é importante. A gente ter isso como dado. Cara, realmente, óbvio. A história serve pro presente, né? Exatamente. A gente olha o passado para projetar o futuro, né? E, cara, realmente, quando foi... Os momentos que eu vi que investir em imóvel errado foi quando o cara tava mal assessorado. Quando o cara comprou um imóvel caro no lugar ruim. Então... Ou não estava sendo assessorado. E que acontece muito. Que acontece muito. Então é importante ter bons profissionais do lado para você poder fazer a compra certa. Melhor do que comprar é fazer a compra certa. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero... Isso aí é pessoal meu. Quero saber, entre Caraí, Camboinha, Charitas, Piratininga ali, qual é o bairro que tem o melhor custo-benefício? Bom, são bairros diferentes que contam histórias diferentes, né? Vamos falar de Caraí. Caraí já é um bairro consolidado. Caraí, de todos os bairros de Niterói, é o mais procurado pelo niteroense e às vezes até quem não é de Niterói. Por quê? Você faz tudo de fato andando. Por isso, os aluguéis de Caraí são mais caros. Por isso, os imóveis de Caraí são mais caros. Mas você tem uma qualidade de vida absurda. Né? Hoje eu tenho o privilégio de morar em Caraí e eu faço tudo andando. Eu vou pro escritório andando. Né? E eu só pego a moto quando eu vou para a região oceânica mostrar algum outro apartamento. Mas são histórias diferentes. Então, Caraí é para um público... Tem muito idoso? Tem, mas é um público que precisa fazer algo muito mais rápido. E ali andando, o adolescente, jovem que quer rapidez. Não é um caos bom, né? Mas é assim, uma agitação. E Caraí traz muita agitação. Saindo um pouquinho de Caraí, indo mais para o sentido da região oceânica, a gente tem Charitas, que é um bairro de extremo crescimento. Hoje está crescendo bastante, atraindo muita gente que quer fazer aluguel por temporada. Inclusive, uma das construtoras que eu sou embaixador, que é a Habitare, lançou lá e teve esse estudo de gente de São Paulo, gente de fora do país, gente aqui do centro, comprando lá justamente para fazer aluguel por temporada nessa região. Hoje, assim, se eu fosse falar a custo-benefício, porque Icaraí você vai achar talvez algo um pouco mais acima, apesar de ser, você não vai perder dinheiro nunca em Icaraí. Qualquer coisa que você comprar em Icaraí vai ser algo muito, muito velho, assim, um apartamento velho, você vai conseguir, no mínimo, recuperar o dinheiro que você investiu. Mas hoje, se eu fosse falar de um bairro próximo de Icaraí, que está crescendo muito, sem dúvida, é o Jardim Icaraí, que é chegando ali, Santa Rosa, tá crescendo muito, tem muito lançamento, num preço bom agora, porque é novidade. Então, hoje, assim, o bairro estrela que está crescendo em custo-benefício, eu diria Jardim Icaraí. Então, o bairro hoje que mais cresce em Niterói é o Jardim Icaraí, né? Eu vi isso há um tempo atrás, porque desde a inauguração do mercado mundial que tem ali, que é bem ao redor ali, eu vi. Bacana. Você tem alguma história para dizer relacionado a um erro que a pessoa tenha cometido muito grave, questões financeiras, por não ter contratado o serviço de um corretor ou de uma pessoa especializada, que depois chegou até você e vocês tiveram que resolver? Tem várias, né? Mas, assim, acho que
A principal é essa, do cliente querer fazer tudo sozinho. E aí ele paga o sinal, às vezes um sinal extremamente abusivo, não é padrão do mercado, né? Mas a gente tem uma ideia de o sinal ser algo que seja confortável, mas não tão confortável assim. Então, às vezes o cliente vai fazer sozinho, eu não vou usar, não quero corretor porque eu não quero pagar a comissão. E aí paga um sinal abusivo, e quando vai puxar a documentação é irregular, ou não estava verbado uma parte, ou tem herdeiros, o herdeiro mora fora, ou morreu, e aí como é que faz? E aí a gente já aconteceu desse caso, então o cara perdeu o sinal, considerável, próximo de R$30.000, fora toda a documentação que ele teve que pagar, né, de novo, pra gente poder resolver tudo o que ele já tinha feito. Então, assim, isso não é só um caso, acontece sempre, o tempo todo, quando a pessoa realmente não escolhe um corretor de confiança, não procura uma imobiliária de confiança, acaba sendo penalizado por pagar 2 ou 3 vezes às vezes. Perfeito. Você já falou que também trabalha com os imóveis já prontos e também com construtores e em lançamentos, né? E qual é essa diferença dos imóveis prontos para lançamento em relação à humanização com os clientes? Entendeu? Como informar, porque ainda está na planta, como que você vai criar aquilo para o cliente, né? Tem aquela maquete, tudo bem, mas como você vai dizer para ele que aquilo ali vai fazer parte do que ele realmente quer? Rapaz, isso é difícil, né? É difícil, porque o imóvel pronto, ele já está ali. Mas o lançamento, ele não tá. A gente está vendendo papel. Mas hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, principalmente agora com inteligência artificial, drone, que consegue mostrar as vistas, né? Então, assim, isso ajuda. Hoje, inclusive, eu estava num atendimento de um lançamento e a gente fez exatamente isso. Mostrou as vistas, o seu apartamento vai ter essa vista, o teu apartamento vai ter essa. A gente costuma fazer até 3D, mostrar em formas 3D de como vai ser um apartamento. A gente mostra casos antigos. Então a gente fala, ó, essa construtora já lançou esse. Vamos lá para você conhecer como é que é o acabamento? Vamos lá para você ver como é que é a área de lazer? Vamos lá para ver se a localização é interessante para você. Então acontece muito. Acontece da gente. Essa cliente, por exemplo, que eu atendi hoje, ela foi 3 vezes no terreno ver. Já é a 3ª vez que a gente atendeu ela. Então, assim, não é tão rápido, porque a pessoa que está comprando o produto já viu aquilo que ela quer e tudo bem. Mas nessas questões assim de documentação é até mais tranquilo, porque ainda não existe, ainda tem essa parte até ficar pronta e a construtora lança o habite, mas essa parte, como a construtora já tem, né, sempre algum cartório envolvido, né, uma estrutura, fica muito mais fácil por conta de não vai ter nenhum herdeiro querendo brigar por conta de um imóvel segurança, né? Mais seguro para a pessoa. Acaba sendo mais seguro. Eu acho que o lançamento ali, ele parece mais como vender um sonho, né? E aí você tem que conduzir o cliente a ele estar sonhando com aquilo ali, porque é bem ele chegar num terreno vazio, fechar os olhos e imaginar ali tudo que você está falando, tudo que você está mapeando ali para ele. E essa estratégia é muito boa de levar num empreendimento já lançado, até para ele entender o material que é utilizado. A gente sabe que hoje em dia bem menos, mas antigamente já tivemos problema, principalmente no Rio de Janeiro, por material de baixa qualidade numa construção, entendeu? Então, acho que isso é um ponto bem interessante de vocês levar no empreendimento já realizado pelaquela construtora e incorporadora. A gente tenta diminuir o máximo possível do risco e trazer a confiança, porque realmente a pessoa está comprando, naquele momento a pessoa está comprando um papel, gente. Não está comprando, não vai morar amanhã, não vai poder levar qualquer coisa. Então a gente tem que trazer o máximo de confiança possível. E ainda assim, a pessoa não está sujeita a ter uma decepção. Pode acontecer, mas graças a Deus, pelo menos nunca aconteceu comigo, da construtora não entregar. Mas pode acontecer. A gente tem situações de que teve não vou falar nome, mas teve algumas construtoras que não lançaram em Niterói, mas não seguiram. Aí veio uma outra construtora, tomou comprou de volta, e aí construiu. Então, assim, a pessoa fica apreensiva, porque lá atrás o corretor vendeu o sonho para ela. Lá atrás a confiança dela do sonho foi exatamente isso. Exatamente. Somente o corretor. Exatamente. Nós tínhamos aqui no passado
uma incorporadora, né, que era considerada a maior da América Latina, entendeu? Ela quebrou. Então, quantas pessoas não depositaram dinheiro e perderam dinheiro? Estão na justiça até hoje, ela simplesmente quebrou. Aí depois disso foi instituído o patrimônio de afetação, onde você não pode mais usar dinheiro de outras obras para poder financiar a sua. É isso que eles estavam fazendo, tirando dali, e hoje não pode mais acontecer isso, né? Quase que obrigado, não é obrigatório, mas no memorial de corporação de uma construtora você instituir o patrimônio de afetação. A gente fala isso o tempo inteiro, porque é igual a gente fala também de avião, né? Todo dia tem um avião voando, mas quando cai, o pessoal fica impressionado. É igual construtora. Quando não constrói, o pessoal, nossa, vai acontecer comigo. Mas a gente fala isso o tempo todo, a gente explica, tem patrimônio de afetação, a construtora, né, não pode transferir os valores para outro lançamento. Então você traz um pouco mais de segurança. Falando um pouquinho do econômico, tem muitas construtoras que fazem com crédito associativo, que é respaldado pela Caixa Econômica. Então, se por acaso não bater ali as metas, né, da Caixa Econômica, a construtora não recebe os valores. Então, assim, hoje tem todo um cuidado para que isso não aconteça. Impede de acontecer? Não, ainda corre risco. Nada é 100%. Mas hoje é muito menos do que antigamente, que a construtora lançava doidado aí, vários, lançava aqui no Rio, lançava em Juiz de Fora, lançava em todos os lugares do Brasil, e tirava dinheiro daqui, jogava ali, e quando ia ver não entregava ninguém. Virava quase ali uma pirâmide ali de troca de valores. Então, para o pessoal, principalmente, entender que quando o empreendimento, quando ele lança um sucesso de vendas, a probabilidade ali já está em 99%. E se tiver nome da incorporadora, construtora, símbolozinho da Caixa, você sabe que ela já está enquadrada nesse sistema financeiro. Esse ponto que você falou é muito legal. É um ponto de atenção para o cara que quer oportunidade, né? Porque é aquilo, você que está chegando no lançamento, falando um pouco do lançamento, já que te vendeu 70%, é bom, porque você sabe que vai entregar. Porém, você não pegou as melhores unidades, né? Sim. Tem isso. Então tem esses dois pontos. Hoje tem uma frase que uma cliente minha falou: Diogo, eu vim com certeza para fechar, porque eu já perdi 2 oportunidades. E eu não vou perder a terceira. Justamente por isso. Porque às vezes a pessoa fica esperando, será que vai construir mesmo? Ah, poxa, a construtora tem 60 anos. A construtora já entregou mais de 30 imóveis. Eu te levei lá e tudo mais. Pode ficar tranquilo. Não, vou esperar. Espera tanto que perde a oportunidade. No final das contas é sobre decisão, né? Exatamente. Analisar sobre decisão. Exatamente. E a gente tenta fazer com que a pessoa tome a decisão assim, mais segura possível. Hoje a gente ficou mais ou menos 1h30 conversando sobre... Ela já tinha... Aí eu falei, o fluxo tá legal? Tá. O valor tá legal? Tá. Qual a dúvida? Eu não sei se eu pego essa com vista pra cá, com vista pra lá, com vista... Então a gente ficou quase 1 hora só pra decidir a vista. Então, pra você ver, é tão minucioso que a gente vai buscando, porque a gente quer que ela fique confortável, né? Até essa vista é boa pra você, não, agora eu vou ter vista pro Cristo, agora é assim, cara, então é isso. Então a gente pode... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Só mandar rodar. Maravilha. Então a gente tem esse cuidado, né? Pra depois não ter arrependimento. Perfeito, cara. Porque isso é um ponto importante. Porque além de fazer a pessoa sonhar, é ter a paciência de ver a realização interna dela. Porque assim, ela hoje está realizada internamente com um contrato assinado. Entendeu? Isso é um ponto bem... Vamos para um lado que as pessoas pouco conhecem, e eu acredito que a sua empresa e vocês também orientam dessa forma. A questão cartorial, tanto de notas quanto registro de imóveis. Vocês dão assistência e explicam que aquilo ali, como você já falou antes, é só o primeiro, o início, né? Porque a grande maioria não tem ideia para que serve os cartórios. No máximo, cartório de notas que é para autenticar, reconhecer firma, né? Ou lavrar algum testamento. E até o registro de imóveis, que se não tiver lá, você não é dono do imóvel. Vocês dão essa orientação, levam o cliente a ter esse conhecimento também? Total. Então, o primeiro ponto ali, quando começa tudo, é o sinal, né? Assinou o sinal, a gente já começa ali a recolher documentações atualizadas. A gente tem a documentação, mas a gente começa a ver a atualização. Nesse período, a gente também, paralelo, vê como vai ser essa forma de fato de pagamento. Se vai ser pelo banco ou se vai ser de recursos próprios. E quanto
que vai ser financiado, quanto que vai ser de recursos próprios também. A gente, em paralelo, vai alinhando isso. Com a documentação toda certinha, a gente também já vai. Então, a gente tem todo esse cuidado e vai falando para o cliente, porque às vezes o cliente acha que comprou, acabou. Ah, não, comprei e acabou. Quando é que eu vou receber a chave? Quando é que eu posso entrar? Quando é que eu já posso mudar? Não, calma, tem todo um trajeto. A gente tem que ir no cartório, tem que ver se aí tem o contrato bancário está certinho. Ih, já aconteceu várias vezes, o contrato bancário tá... E como é que pode, né? Às vezes eles erram um negócio, cara, a gente manda certinho para eles erram um negócio e tem que mandar outro contrato. E se é banco grande, o banco é lá de São Paulo, aí tem que esperar. Então, assim, a gente explica tudo isso, dá todo esse suporte, né? Do início da parte, tem que pagar X de TBI, tem que fazer isso aqui, tem que pagar isso aqui, tem que pagar. Então a gente vai mostrando tudo que tem que ser feito para o cliente entender que esse de fato agora começou. E aí quando receber a chave, geralmente já está bem no final, né? Já realmente acabou. E aí fica pendente somente o registro de imóveis ali. Exatamente. Que a gente acompanha também. A gente acompanha também, até porque só é a dona que registra. Exatamente. Perfeito. É uma frase histórica aí que vai se perpetuar. Exatamente. Porque não há outra maneira. Tem que registrar o seu imóvel. A transferência à sociedade de titularidade após o registro de imóveis. E vocês acham que falta um pouco de mais parceria ou proximidade, nem parceria, proximidade dos registros de imóveis com as imobiliárias, em relação à documentação, porque chegar lá, da entrada, isso aqui está errado, tem que resolver. Ou tem uma certa... até parceria em explicar o que tem que ser resolvido, ou é meio à mercê, procura um advogado, como é que tem funcionado hoje aqui, lá em Niterói, né? Porque você trabalha... Então, em Niterói, a gente mas eu acho que é muito nossa questão mesmo. A gente busca ter essa proximidade com os cartórios. É legal porque a gente vai lá, a gente dá chocolate para as meninas lá do cartório. Então elas tendem a tratar a gente bem. Então quando falta alguma coisa que na cabeça delas não é obrigação delas falarem, elas falam. Então assim, em Niterói a gente tem um atendimento... Essa proximidade. Uma proximidade também entre instituições. Entre instituições. Então eles já conhecem a gente está lá toda semana. Então a gente faz parte da nossa empresa. É praticamente que eles fazem parte da nossa empresa. Uma extensão. Mas, e aí volta aquele ponto, né? O cara que vai fazer sozinho não vai ter isso. Vai. Então, tem todo uma forma de fazer e eles ajudam muito a gente nessa questão, né? Quando, por exemplo, eu que estou me tornando especialista agora novo, eles têm toda a paciência falando, Diogo, essa parte aqui você precisa fazer. Né? Aqui, se você não pedir para ele fazer, ele tem que te dar uma procuração para você fazer. Então tem toda uma atenção. Hoje em Niterói, graças a Deus, a gente tem essa atenção dos cartórios. Sempre dá para melhorar, mas hoje a gente tem. E é bacana você demonstrar esse conforto assim de ir, porque cartório é uma instituição que se você perguntar a cada 10 pessoas, 9 vai te dizer que tem medo de frequentar um cartório. Eu escuto isso até hoje, tem medo. Tipo, tem familiar meu que tem medo de ir no cartório, e aí me liga para poder ir tirar uma segunda via da certidão de nascimento. Então, ouvir que você se sente confortável em ir ao cartório e é bem atendido, tem um retorno, né? É diferente. E aí a gente volta naquele ponto de ser bem assessorado. Então, quem procura o Diogo sabe que vai ser bem assessorado até o final. Porque exatamente. Até após a entrega das chaves, ele vai cuidar do seu registro e onde ele vai cuidar do seu registro, ele tem bom retorno. Exatamente. Entendeu? Isso é interessante de ouvir, porque, cara, você parar ali na rua e perguntar a cada 10 pessoas, 9 vai te dizer que tem medo, que não sabe o que vão fazer. E é legal vocês exporem isso, porque se a cada 10 pessoas perguntar, para que serve um cartório? O que eles vão responder? Para tirar a identidade, talvez? Para poder abrir a firma? Certidão de casamento. Certidão de casamento. Para casar, não tem ideia. O desconhecimento é muito grande. Também não tem muita publicidade em cima disso, né? Não se fala muito nisso. Só tem essa história que só registra quem é dono, mas as pessoas não entendem isso. Não adianta que não vão entender. E o caminho que eu acredito que seja melhor é realmente você contratar uma pessoa experiente, entendeu? Como é o da sua empresa, você
que têm expertise, entendem do mercado, levam o cliente, tanto em cartório de notas, se tiver que lavrar uma procuração, se tiver que lavrar uma escritura, um registro de imóveis depois para poder registrar, resolver as pendências, entendeu? Eu acredito que esse seja o caminho, além da conversa, entendeu? Você chegar lá e pedir para conversar com o registrador, com o examinador, ou com o escrevente, ou com o tabelião, que eles vão te atender, entendeu? Nem que seja marcando um horário. As pessoas também têm que tender a perder esse medo, que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eles estão lá para tentar registrar a coisa mais correta possível, né? Então, as pessoas têm medo, porque você dá entrada no documento, depois de dar a entrada no documento vem as exigências, aí acha que a pessoa não quer registrar, mas não é isso. É porque estão faltando documentos para ser registrados para o bem dele, para no futuro não dar problema, entendeu? Exatamente. Te fazer uma pergunta, qual é o erro mais comum que você já viu, qual é o maior erro que você já viu numa negociação pela pessoa não envolver o cartório? Erro que não envolveu o cartório. Cara, eu acho que é muito comum. Tanto a questão dos herdeiros, e aí, no caso de comprar um imóvel sem ter o inventário. Sem ter inventário. Isso é loucura, né? É o pior, cara, que acontece. Comprar o imóvel do herdeiro sem o herdeiro ter feito inventário. Isso é loucura e acontece. Não ter feito inventário. Tem gente que compra imóvel sem ver escritura. E aí fala, pô, é uma ótima oportunidade, dá tanto por cento de sinal, e aí depois a gente resolve. Aí vai tirar a matrícula, o cara que a vendeu matrícula, não é nem o dono. Não é nem o dono, é isso. Isso acontece, tá? Muito. Isso acontece. Parece que não, mas acontece. E, cara, esse, assim, aí é prisão, é golpe que o pessoal acaba dando. Aí você o tem interessante é como é que se tende a lidar, né? Quando chega esses casos para você. Porque você vai ter que prestar uma assessoria. Então, a gente não tem muito o que fazer a não ser tudo de novo. Né? Explicar como funciona um trabalho sério. E a gente tem que mostrar como funciona um trabalho sério. Não é dessa forma. Não é geralmente esse valor de sinal que a pessoa cobra. Antes de chegar a essa parte de sinal, é necessário entender se o documento do imóvel está tudo certinho. Então, por isso que eu falo que o sinal não tem que ser um sinal abusivo. Porque senão é só troca de dinheiro ali e dá muito mais trabalho. Porque às vezes a pessoa já até gastou, cara. Às vezes a pessoa já tá contando com aquele sinal para comprar. Isso acontece também. Eu fiz uma venda casada, assim. O cara tava vendendo e comprando. Então o sinal que ele tava recebendo de um foi exatamente o mesmo valor que ele tava pagando do outro. Imagina se tiver com a documentação errada. Isso acontece. A gente fez 3 imóveis assim. O erro ali não pode ter. Não pode. Não pode ter. E se tiver, se tiver alguma pendência na parte da documentação do imóvel, tem que estar muito bem alinhado. Tempo, comunicação, falar assim, ó, você está comprando assim, mas a gente está fazendo assim, então tem que esperar um pouquinho. Geralmente dura 30, mas vai demorar um pouquinho mais, 45 dias. Então, assim, tem que deixar tudo muito bem transparente. E eu procuro trabalhar assim com muita transparência. Muita transparência. Porque senão as pessoas se decepcionam, as pessoas acham uma coisa que eu não falei, mas... Então, eu conto tudo o que acontece, o processo é esse, para não ter surpresa. Porque surpresa é bom só no aniversário. Fora isso, não é tão bom ter surpresa. Ainda mais no mercado patrimonial. Exatamente. Entendeu? Porque é sonho e investimento ao tempo inteiro. Né? Isso aí. Ou a pessoa está realizando o sonho dela de vida, ou ela está procurando aquilo ali para fazer o investimento. E tem a galera do upgrade também. Exatamente. Upgrade, né? Bacana, porque esse é caso que a gente vê muito, né? Chega através de corretor, despachante, eu quero fazer uma escritura. Aí quando você vai lá ver o documento, ainda não está apto para venda, faltou uma pendência, averbação, fazer o inventário, fazer uma transferência anterior, está em promessa de compra e venda, não efetivou ainda, e quem só é promitente, vendedor, está tentando vender direto, promitente e comprador está tentando vender Acontece direto. Demais. Isso é muito triste. Eu tenho uma cliente que ela comprou com promessa, fez lá, comprei, fiz ali uma promessa de compra e venda, e não registrou, não foi procurar saber mais nada sobre a documentação. Construiu uma outra casa em cima. Tinha o primeiro pavimento, construiu o segundo pavimento. Aí
transformou tudo embaixo em cozinha e sala, ficou uma baita de uma casa, muito bonita a casa. Só que agora não consegue vender. Que ela vai ter que regularizar isso primeiro na RGI. Se regularizar, o valor é quase o valor do imóvel. Só para regularizar. A efetivação, averbar a construção, INSS. E aí, então, como é que vende? Ah, só se for à vista. Você empurra o problema para outra pessoa. Exatamente. Entendeu? Dá para vender? Vende, à vista, mas empurra o problema para outra pessoa. Alguém vai pagar. Alguém, um dia, vai ter que regularizar aquilo ali. Na verdade, eles vão passando a posse, né? Porque Exato, não tem nada registrado. Não tem nada vão passando registrado. posse. Vai passando posse, aí vai ser contrato de gaveta, contrato de gaveta, contrato de gaveta, e vai... Então, assim, quando chega pra gente, infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa. A gente pode tentar regularizar o seu imóvel, mas aí a gente mostra os gastos. Você vai ter que isso, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso. A gente vai ter que procurar o herdeiro ou o antigo dono, ver se ele tá vivo e não sei o quê. E aí tem que fazer todo um trabalho que a cliente vai, cara, não vale a pena fazer isso. Então não vou vender, vou ficar por aqui. E até para alugar, né? Pouca gente sabe, mas você também não pode alugar o imóvel que não esteja regularizado. Mas o bar do Espanha a pessoa acaba alugando, mas você também não pode alugar. E aí faz um contrato. Ele vai mostrar a sem escritura. valor. Eu tenho a escritura, aí vai mostrar a escritura, a pessoa acredita que é só aquilo, porque também, por desconhecer, ela também acredita naquele documento. Exatamente. Ah, ele tem a escritura, então ele pode me alugar. Só que não é bem assim que funciona, né? Exatamente. E eu fico feliz de ter entrado no mercado imobiliário, né, nesse período onde as coisas estão pegando corpo muito mais seguro. O acesso à informação. Eu acho Isso que ele aí. ficou mais amplo do que Isso era aí. antigamente. Isso aí. Hoje em dia você pode acessar a informação. Entendeu? Qualquer Google que você dá, você já consegue. Então eu fico feliz nisso. Porque às vezes a gente quando a gente fala de cliente alto padrão, né, e médio padrão, às vezes a gente tá falando alguma coisa com o cliente aqui, o cliente tá aqui no celular, só vendo se o que você tá falando é verdade. Né? É isso aí. Deixa eu jogar aqui no Google pra ver se o que esse cara tá falando aqui é verdade, você tem que averbar mesmo. Porque eu vi aqui que eu podia vender sem averbar. Eu vi aqui que eu podia... Não, Então, assim, hoje é chat. Hoje é no hoje- chat. hoje é Eu vi no chat, Eu vi no chat GPT. É chat. Então, É assim mesmo. é assim... também o cliente está te testando o tempo todo, né? Mas é importante você procurar um cara ou uma imobiliária de segurança, de confiança, para te mostrar exatamente o que deve ser feito e como deve ser feito. É a melhor forma hoje. Na sua concepção, o que seria uma imobiliária de segurança para a pessoa? O que ela buscaria nela para... ela é segura. É seguro eu trabalhar com eles. O que seria? Bom, seguindo os padrões que geralmente o mercado faz, né? Então, se você vai para uma imobiliária em busca de um imóvel, e aí meramente ele dentro do sinal não coloca a matrícula do imóvel, não coloca ali as características do imóvel, um sinal às vezes abusivo, você tem que entender o porquê. Às vezes o sinal é alto por conta de uma venda casada e tudo mais, e tudo bem. Se a pessoa está de acordo com aquilo, tudo bem. Mas se o sinal... Isso é importante a gente parar a pensar. Se você está comprando um apartamento, uma casa, e o sinal é muito alto, muito além do que você imagina, que a gente fala em torno de 10%, é muito além disso, desconfia, pergunta por que está sendo assim, vê dentro do sinal. O sinal ele já vem com muita coisa, já diz tudo. Diz ali a matrícula, diz se tem lá dentro, se não tem, que é importante. Sim. Né? Então, uma imobiliária onde dá com clareza tudo o que está acontecendo, aí você pode entender que é uma imobiliária de confiança. Porque até realmente você comprar, pagar a maior parte, seria o financiamento, ainda tem um caminho muito grande para percorrer. Então dá para você perguntar, indagar muito a imobiliária e o corretor para ver se aquilo que ele está fazendo é de fato dentro dos padrões do que o mercado faz. Então, em alguns casos, pode-se entender, então, que sendo 10% mais ou menos, né, o sinal. Né? Depende, porque às vezes... Mas assim, se for muito além disso, muito pode além. estar escondendo algum problema na escrituração do imóvel, na regularização Exatamente. dele. Então vai se dar o sinal, não vai conseguir resolver, mas pelo menos o dinheiro do sinal ele já prendeu. Exatamente. É isso que acontece. Exatamente. Então, assim, tem que entender. Pede para ter transparência, a imobiliária tem que ter transparência. Fala assim, não, o valor está sendo alto porque é preciso para regularizar o imóvel. Beleza? Mas o cliente que está comprando tem que saber disso.
Né? Não é simplesmente... Desde que seja acordo entre as partes ali, né? Nenhuma parte está sendo lesada ali por desconhecimento do que está redigido no contrato, né? Você falou de uma coisa muito importante que provavelmente quase ninguém sabe, tá? Então, se você vai locar um imóvel e ele está irregular, a locação nem pode ocorrer. Isso é um ponto bem importante ali, e aí você vai ter um contrato de gaveta, não vai poder pegar o seu contrato de locação e registrar na matrícula. Mais importante ainda, sublocação é crime, tá? Então acontece isso também. Às vezes o imóvel nem é do cara que tá... O cara tá... Nem é dele, mas ele tá alugando para você. Então, sublocação é crime. Ver a documentação, quando for fazer o contrato de locação, ver se aquele registro tá no nome do cara que tá alugando para você, é importante também. Porque aquele contrato que você tá fazendo com aquela pessoa, se não for, não vale de nada. É só um papel. E uma outra questão sobre locação. Com essa nova questão da Receita Federal, aluguéis acima de 5 mil vão ser taxados, né? Então, eles estão correndo para registrar. Só que se você não tiver o imóvel regularizado, você não vai registrar. Então vai ser mais uma obrigação sua. Você vai ter que regularizar seu imóvel para alugar para depois registrar no registro de imóveis. Entendeu? Não tem como fugir disso. É isso. Então é bem importante você estar com o seu imóvel regular até para alocar ele, né? A gente, que papo legal, se deixar eu vou ficar o dia todo aqui, hein? Adoro falar sobre mercado imobiliário, adoro falar sobre imóveis. Mercado patrimonial é importante. Aí, pessoal, de como esses imóveis de locação podem ser irregulares. Né? Se você quiser construir puxadinho, alugando, propriedade de apartamento, se quiser alugando. Não, o exemplo foi um exemplo de imóvel irregular. Eu estou alugando o meu imóvel, tá? Só que lá no RGI, tá? O imóvel não está no meu nome, tá? Uma outra pessoa me vendeu esse imóvel com um instrumento particular. Eu não levei até o registro de imóveis, que dependendo eu nem posso levar ele para ser registrado, tá? Eu estou alugando o imóvel que lá na ficha da matrícula do imóvel, que cada imóvel no Rio de Janeiro, tá? Tem uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é chamada matrícula. E lá tem todo o histórico do imóvel. Se o seu nome não estiver lá registrado como o atual proprietário, você não é o proprietário juridicamente, então você não pode alugar o seu imóvel. Isso é um exemplo que acontece muito aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? E aí, gente, olha só, hein? Olha o que vocês estão fazendo. Muita gente que tá alugando imóvel não pode. Vai ficar chateado com a gente agora. A gente entra com a legislação. Mas é segurança pro proprietário do imóvel e segurança pro locador agora também. Não, é pro locador que também tá fazendo, que às vezes ele não sabe que não tá não tá regular no RGI, porque as pessoas não têm essa tendência de regularizar no registro de imóveis. Eles não sabem mesmo. Eles acham que se você passou um documento para você pagou por aquilo, é seu. É seu. Mas não é assim que funciona na lei brasileira, entendeu? Então a pessoa precisa regularizar no registro de imóveis. E o registro de imóveis é competente de cada área, tá? Não é livre escolha, tá? Por exemplo, você mora na Ilha do Governador. Ilha do Governador é tudo em um cartório que é o 11º RGI. Parte da Tijuca também. Barra da Tijuca, grande parte é do 9º, entendeu? Então são competências. Cartórios de notas são de livre escolha. Você pode escolher qualquer um, tá? Mas registro de imóveis você precisa ir no cartório que compete ao seu bairro, à sua freguesia. E para o locatário também é bem importante. Ele está procurando um imóvel para alocar. Então, ele tem que fazer essa pesquisa também para saber se o locador é o real proprietário, porque senão ele vai cair numa sublocação dessa. Exatamente. E aí, quando você vê, ele está respondendo por algo que, por falta de conhecimento ali e pesquisa, ele está envolvido numa trama ali, num erro, né? Faz parte de um erro ali em conjunto. Então, é o que a gente bate muito na tecla. A gente vê isso todo dia. Qual é a coisa mais importante foi dita aqui também? O que é a coisa mais importante antes de qualquer coisa numa negociação? Olha a matrícula. É a certidão. Pede a certidão de R$11 atualizada. Vai comprar um imóvel hoje ou fazer uma alocação de imóvel hoje e pegar uma certidão de 2012. Não vai adiantar nada. Tá? O imóvel pode estar completamente cheio de disponibilidade, pode estar no nome do proprietário, quem quer te alugar ou quem quer te vender, mas está cheio de indisponibilidade.
entendeu? E não vai adiantar nada. Você vai ter problema e vai perder dinheiro. E vai perder o sinal se der o sinal. Gente, não é difícil você tirar uma certidão de ônus reais atualizada. Tá? Não é difícil nem é caro. Até porque, com o advento da internet, Você né? tira pela internet hoje. Não tem E, como. assim, e tirar pela internet é mais fácil do que você ir até o cartório. Porque costuma sair mais rápido a certidão. Exatamente. Então, cara, usou o celular ali, pesquisou, RI digital, você vai lá, tira a sua certidão de ônus reais, dentro de ali, tem cartório que te manda certidão em 4 horas. .gov.br? .gov.br, .org. .org, tá? .org. ridigital.org.br, tá? Lá você vai conseguir tirar a certidão do seu imóvel hoje. Vai lá e vê se está no seu nome mesmo, tá? Que pode não estar também. Faz uma consulta aí, gente. Vocês que estão alugando apartamento, ou você proprietário que não registrou, faz uma consulta rápida. É simples e rápido. Ou tá na dúvida, manda mensagem pro seu corretor de confiança, manda mensagem pro seu tabelião de confiança, manda mensagem pro o amigo que trabalha no cartório de confiança. Exatamente. Isso. Não custa nada, só perguntar. Eles não vão, eu não vou te cobrar se você me perguntar qual é a ônus reais, tudo mais, ninguém que vai te cobrar. Só não custa. E vale muito a pena você registrar seu imóvel, que isso vai te trazer uma paz e vai mitigar muita dor de cabeça futuramente. Saber como é que está ali. É como se, eu falei no início, é como se você fosse numa consulta médica. Você quer saber como é que você está. Você vai saber como é que sua casa está. Exatamente ali. E se tiver qualquer empecilho, qualquer desvirtuação ali de informação, né? Qualquer informação divergente, né? Nesse caso, você vai conseguir amenizar o dano que você descobriu de forma antecipada. Está prometendo, está pensando em vender o imóvel posteriormente para poder estar juntando dinheiro ali. Você vai ter o diagnóstico agora e vai saber resolver. Chega lá na frente, você tem um problema já resolvido. O que acontece muito, aconteceu semana passada 2 vezes. A pessoa vai até a prefeitura, que ela quer trocar o nome dela no IPTU. Só que você só consegue fazer isso levando a certidão de ônus reais provando que você é o proprietário. Aí a pessoa vai até o cartório, que nunca foi, do registro de imóvel. Quero tirar uma certidão do meu imóvel. Tá, aí tira a certidão, é de proprietário 3 vezes passados antes dela. Olha a questão toda que ela vai ter que regularizar, se conseguir regularizar pelos trâmites normais, né? Existem outros institutos, né? A Uso Capião, a indicação para você regularizar isso, mas ela nunca foi ao cartório, achando que só porque deram um documento para ela pagou isso. Ela conseguiu, era dela. Então, todo mundo que está indo até a prefeitura hoje para poder retificar o IPTU não está conseguindo, porque os imóveis não estão no nome deles. E as pessoas têm total desconhecimento disso. É isso que eu também acredito que deveria ter uma publicidade maior sobre isso, entendeu? Sobre alertar as pessoas a irem aos cartórios. E cartórios de nota, gente, eles te orientam e muito também vocês nesses quesitos, porque eles verificam toda a documentação para você, se for o caso, tá? O registro de imóveis é o ponto final. É lá que seu nome vai estar escrito como proprietário. Mas até chegar lá, tem um caminho bem longo, tá? Tem a questão da imobiliária, do corretor, tem a questão de pesquisa de preço, de tudo. O RGI é o último caminho, mas sem o RGI, você não é proprietário de nada ainda. E, cara, de todo esse trajeto aí, né? Registrar é o mais fácil. Já tá tudo pronto. Já tá tudo pronto. Porque não, é só registrar. O nome já foi resolvido, o ITB já foi pago, já fez tudo. Todo o trabalho já foi feito, cara. É só registrar. Registrar e se tornar o proprietário real do seu imóvel. Porque a propriedade real se dá após o registro. Então, por isso que a gente orientou aqui ao pessoal tirar uma matrícula atualizada do seu imóvel, para você saber como tá. É tão bonito, né? Você pegar o RG, você pegar aquele ônus já escrito seu nome, bonitinho ali, sua profissão, o teu nome, o último dono é você. Exatamente. É bonito, tem a beleza, né? Nessa parte, né? E se não tá ainda com a ônus reais regularizar, buscar profissionais. Exatamente. Para regularizar, porque tem profissionais para fazer isso, e quanto antes você buscar, menos burocrático e o custo-benefício também menor. Exatamente. Quanto maior o tempo passa, mais caro vai ficando. Exatamente. E menos valor o seu imóvel tem. O ponto mais importante é que, cara, teu imóvel perder valor, cara. Isso é triste. Vai. Essa cliente, assim, foi triste ver todo o cuidado que ela teve para montar a casa. E o valor hoje tem que jogar lá embaixo pro cara poder
ter condição de comprar a casa Regularizar. e regularizar. E boa vontade de quem vai querer comprar a casa. Exatamente, porque tem isso também. Vocês também pensou, cara, Comprar pra ter trabalhão, Comprar pra ter trabalho. gostei, mas maior trabalhão, vou ter que falar com o Gilton, ter que falar com o Diogo pra ele fazer tudo aquele trâmite. Que bom que é a gente, né? Sim, Fora que mas realmente tem que ter boa vontade. mas cara, o comprador às vezes não. Ah, essa daqui é muito mais bonita, mas vou comprar essa daqui que tá regular. É isso aí, exatamente. E esse é um ponto importante que eu falo muito para os proprietários. Eu falo para eles, vocês têm que entender que vocês são vendedores. Vocês são vendedores. Ah, não, mas o que seu imóvel tem diferente dos outros vendedores? Tá todo mundo querendo vender, pô. Tá, mas eu botei porcelanato, é diferencial. Não necessariamente é valorização. Ah, mas eu botei... É diferencial. Isso vai diferenciar do teu vizinho que tá vendendo também. Então, o que você tem de diferencial no teu imóvel? Quando a gente vai visitar o teu apartamento, ele tá cheirosinho. Pô, isso é legal, cara. Não deixa ele todo esculhambado, porque você é vendedor, cara. Se você vender o teu carro, você ia mostrar ele sujo? Não ia. Você ia lá ia lavar. Por que o seu apartamento, que vale muito mais que o teu carro, às vezes, né? Às vezes não, mas a maioria das vezes você não vai deixar ele bonitinho, cara. Várias vezes eu já entrei em apartamento e eu varri, eu levei colônia pra poder deixar cheiroso. Várias vezes. Você cuidou. Eu cuidei do apartamento. Não, isso que você tá falando é pura verdade, porque tem alguns sites que você pesquisa imóveis à venda, né, para locação, que só pelas fotos você desiste, porque é um acúmulo de imóveis, é uma bagunça aqui. Cara, eu nem tiro. Chega o meu imóvel todo bagunçado e falo assim, pô, vamos marcar outro dia? Outro dia eu venho aqui, aí você dá uma arrumadinha, porque do jeito que tá, vai prejudicar a gente. Imagina um catálogo com várias fotos bonitas, tá a gente aqui com essa foto horrorosa. Eu posso até tentar dar uma edição, fazer uma edição, alguma coisa ou outra, mas, cara... Mas e quando a pessoa quiser ir no imóvel? Esse que é o grande ponto. Ainda tem isso. Gostou das fotos. Ou então achou mais ou menos. Mas vai chegar lá, barata no chão. Vaso todo sujo de resíduo. E é o teu nome. Exatamente. É o teu nome. Aí assim, pô, o Diogo me levou no apartamento. Caraca, todo bagunçado, todo sujo. Então, cara, assim, é aquilo. Aí por isso que eu boto muito. Cara, eu falo muito, você é vendedor. Proprietário, você é vendedor. Então trate do seu produto para vender bem. Porque aí você me ajuda e eu te ajudo. Essa ideia realmente é muito inteligente. Você é vendedor, realmente. Realmente. A pessoa é vendedora. Não é só, sou proprietário, você vira aí. Quem vai vender é você, Diogo. Não. Eu vou te ajudar. Eu sou intermediário. Vou te ajudar. Eu vou trazer o cara que vai comprar. Mas vendedor é você. Você que tá vendendo. Vou te dar umas dicas aqui e tudo mais, mas você tem que conseguir botar como vendedor. Isso muda a chave na cabeça do proprietário. Além de humanizar, você faz escala, né? Tá vendo? Exatamente. Você escala o imóvel dele. Exatamente. Você traz ele para dentro do negócio ali, humaniza e escala. É isso. Interessante. E como você tem, assim, uma dica para esse pessoal que queira ingressar nessa carreira de corretagem, entendeu? Porque você saiu de uma área, foi para uma, né, meio que diferente, evoluiu, progrediu e agora está com sucesso. Engenheiro, cara. Exatamente. Engenheiro. É engenheiro e agora foi para o ramo da corretagem. Claro, tem a questão da construção, tem uma certa, né? É interligado. Só que você se tornou um vendedor também, entendeu? E vendedor e compreende as pessoas, tem que ter empatia, tem que ter muita coisa envolvida, expertise, muita coisa. Não é só esse é o apartamento tal, aqui é a cozinha, aqui é o quarto. Sabemos que não é desse jeito que funciona, entendeu? E que dica que você tem para uma pessoa que queira hoje ingressar nessa carreira ou que já esteja, mas esteja totalmente desmotivado porque não consegue evoluir, além de que todo mundo sabe que tem que botar a cara na mídia social, né? Porque hoje em dia, sem botar a cara na mídia social é difícil, né? É difícil. Bom, para quem quer começar, primeiro você tem que gostar de pessoas e tem que ter coragem. Como eu disse, eu entrei e achei que ia ter um salário ali, pelo menos uns R$1.200 por mês, mas não tem. Então você tem que ter coragem. Eu falava muito isso com a minha esposa. Eu falava assim, cara, você quer 2% de muito
ou 100% de pouco. E o mercado imobiliário proporciona você a ter 1, 2% de muito. E várias vezes, não tem teto. Então isso é apaixonante no mercado imobiliário, não só financeiramente, mas financeiramente também. Mas além disso, cara, você conhece várias histórias bacanas, você conhece várias pessoas bacanas. Às vezes as pessoas não tão bacanas assim, mas em geral eu acho que também aquilo que você quer e emana atrai, né? Então eu tento ser uma boa pessoa e os meus clientes são bons clientes, sabe? Uns são mais assim, mais cri-cris do que outros, mas são bons clientes. Mais exigentes, tudo bem. E tudo Faz bem. parte do Me game. faz aprender também. Então, para quem quer... Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Então, para quem quer entrar no mercado imobiliário, não existe outro mercado que vai te dar tanta liberdade, pelo menos não conheço, que vai te dar tanta liberdade quanto o mercado imobiliário. Porém, você tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem, resiliência. Você vai Mental. Cara, o que tem de corretor sofrendo de ansiedade é absurdo. Porque acontece muito, tá? Infelizmente, acontece muito de... O corretor, ele lida com frustrações todos os meses. Diárias. Todos os meses. Às vezes, lá na empresa tem um ranking e tudo mais, que às vezes o pessoal aparece lá no ranking e tudo mais, mas, cara, o ranking mostra só aquilo que você conseguiu. Mas aquilo que você não conseguiu é muito além. Muito além. Um pouco tempo atrás eu apareci lá no ranking, sendo que aquele mês foi o mês que eu tinha perdido 5 vendas. E não foi assim, 5 vendas que a pessoa olhou o imóvel e não gostou. Foram 5 vendas com contrato na plataforma para assinar. A pessoa virou e falou assim, não quero. Mas por quê? Não quero, cara. Desculpa, mas eu senti agora, nesse momento, que eu não quero. 5, assim, no mesmo mês. Então, assim, você achou, eu vejo, caramba, a Glória conseguiu ficar lá em primeiro, então vendeu X imóvel, mas não veio a quantidade de não que a gente recebe. E isso, se você não tem uma boa cabeça de entender lidar com a ansiedade, você tende a fracassar. É dinâmica, né, que o mercado então tem que te ter dá coragem, tem que aprender a lidar com não. A gente tem o Flávio, fala muito isso, que é um dos sócios da Move. A gente recebe muito não para receber um sim. Então quando a gente recebeu um não, agora a gente está mais perto do sim. E o sim vale a pena. Então, para quem quer ingressar, muita coragem, muita resiliência, tem uma base familiar legal, isso vai te ajudar muito. Você falou a questão do Instagram. Instagram, a rede social, é importante, traz visibilidade, mas também não é fácil. Você tem que também desconstruir, falar na frente das câmeras, não é fácil. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe, né, que me ajuda muito a fazer meus vídeos, mas eu comecei fazendo tudo sozinho. Eu tive que aprender sobre edição, eu tive que aprender sobre roteiro, eu tive que aprender sobre tráfego, eu tive que aprender sobre um monte de coisa sozinho, e ao mesmo tempo eu tinha que vender. E ao mesmo tempo eu tinha que atender o cliente. Ao mesmo tempo eu tinha que fazer análise do cliente para ver o que o cliente queria ou não. Então é muita coisa para uma profissão só. Muita coisa que a gente tem que ver. Então, assim, não necessariamente você precisa estar no Instagram. É importante, é legal, te potencializa. Sim. Mas muitas das vezes a carteira de cliente que você tem e cuidar bem dela vai fazer com que você tenha sucesso na sua profissão. Cuida da tua carteira. Antes de procurar novos clientes, cuida dos clientes que você já tem. Porque eles vão vender você para outras pessoas. Então a carteira de cliente é importantíssima. E por último, no que você falou de quem está desmotivado, né? Cara, é isso. Quanto mais não você recebe, mais próximo do sim você vai estar. E procura ver beleza nas coisas pequenas. Procura se apegar, procura ser presente. Né? E isso, eu tenho praticado muito isso, a presença. Né? Aproveitar aquele momento. E não ficar focando ou buscando coisas que ainda não chegou. Vive aquele momento, porque aquele momento vai trazer coisas, no momento certo você vai conseguir vender, no momento certo. Seja grato ao que você tem agora, porque com certeza em algum momento Deus vai te colocar em lugares mais altos. Bacana, hein? Falei a beça, amigo. Falei a beça. Não, cara, excelente, cara. Primeiro, te agradecer, tá? Por ter aceitado esse convite, cara. A gente aprendeu muito com você hoje aqui e garanto que, cara, a galera que tá assistindo aí também aprendeu bastante, tá?
Diogo, agora diz pra gente aí, a galera que quer te encontrar nas redes sociais. Você fala aí pra galera aí, deixa teu Instagram pra galera poder Show conhecer de um pouco bola. mais do lifestyle lá, imobiliário Cara, de Niterói, primeiro né? agradecer de novo esse bate-papo. Eu já imaginava que ia ser legal, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Parabéns a vocês, o know-how de vocês. Cara, Nós que vocês agradecemos. são feras demais, eu já acompanho vocês, né? O Justo amigo meu do CrossFit, olha aí. ó. CrossFit, conhecemos praticando CrossFit. Fera demais. Obrigado pela oportunidade. E para vocês que querem me seguir, @Diogo Frias, lá no Instagram, vai aparecer eu com óculos lá. Segue lá, curte, tem muita coisa legal que eu falo sobre o mercado imobiliário. A gente está numa campanha de lançamentos, a gente está numa semana de lançamentos muito interessantes em Niterói, com preços interessantes, localização interessante. Então, segue lá se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre. Eu posto o lifestyle todos nos meus stories e posto os melhores e mais bombados de lançamento de Niterói no Rios. Gente, obrigado a vocês. Perfeito, Eu estou Diogo. muito feliz e Nós que agradeço. agradecemos. Valeu, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aí do Bens na Linha, o seu podcast. Falou? Um abraço, fiquem com Deus aí. Até mais. Um abraço e até logo.